Semana passada nós ouvimos aqui sobre o foco na saúde, na vida física. Nós estamos no ano do foco. Foco espiritual, físico e emocional. E hoje nós vamos conversar sobre o foco na vida espiritual. Quando nós tratamos deste assunto, foco espiritual, nós não podemos desassociar esse tema da presença dele. De Jesus, de Deus, amém? Não tem como a gente falar de saúde espiritual, de vida espiritual, querendo desassociar isso da pessoa do nosso Pai, é lógico. A grande questão é, o que eu estou fazendo com a presença de Deus na minha vida? Responda para você mesmo. Eu tenho uma pergunta, Deus tem sido bom com você? Sim ou não? Se Deus tem sido bom, e você tem sentido, você tem visto as manifestações do amor dele pela tua vida, a questão é o que eu e você estamos fazendo com essa presença que é tão gloriosa do Senhor. Mas tem uma outra questão tão importante. Que posição ou lugar a manifesta presença de Deus ocupa na maneira como eu penso e como eu vivo? Ou seja, até quanto ou até aonde eu tenho permitido que Deus vá à minha frente, que Ele dirija os meus passos e guie as minhas emoções e os meus sentimentos. Há uma outra questão tão importante. A presença de Deus tem afetado a sua visão e o seu foco nessa vida. Meu irmão, deixa eu parar um pouquinho aqui com você e dizer de forma muito afirmada, se a presença de Deus não tem afetado a sua visão de vida, se ela não tem afetado o seu foco nessa vida, tem alguma coisa que está fora dos eixos aí, que está faltando. Quem sabe que você precisa alinhar com Deus. Mas uma última questão para a gente pensar um pouco no tema dessa noite, é a seguinte: qual é o impacto da presença no meu comportamento? Como membro da Igreja de Cristo aqui nessa terra, como membro dessa igreja aqui nessa cidade, né, onde você mora, onde você está representado. Hoje de manhã nós tivemos o nosso irmão Onofre aqui, moram lá em Valinhos e são membros aqui da nossa igreja. E uma vez por mês eles vêm aqui para estar conosco. Amam a Betel. Tem que amar mesmo, porque morando em outra cidade, sair de lá uma vez por mês e vir aqui para celebrar, e eles nos acompanham nas nossas redes sociais, nos nossos cultos. Né? Então, quer seja em Valinhos, quer seja em Mongaguá, Marisa, Marcão, Alari, Praia Grande, Peruíbe, seja lá onde for. Né? Quanto é que dessa presença do Senhor tem alterado o meu comportamento como igreja dele aqui nessa terra? Eu estava pensando sobre uma definição de foco nessa semana e me veio à mente 3 pensamentos. Estava escrevendo sobre essa mensagem e 3 coisas me vieram à mente. Queria dar aqui 3 rápidas definições que Deus colocou no meu coração. A primeira delas é a seguinte: foco é para onde eu estou olhando, para onde eu estou indo e onde eu quero chegar junto de Deus. Não é desassociado do Senhor, não. Se você falar para mim, eu tenho um foco na vida, tá, mas onde é que Deus está nisso? Até onde você está permitindo Deus estar do seu lado para você chegar onde você está querendo chegar aí? A segunda reflexão é a seguinte: foco é manter firme o meu olhar em um alvo a ser alcançado e que os nossos alvos possam glorificar a Deus, gente. Olha, deixa eu te falar uma coisa, mesmo na sua vida secular, no seu trabalho secular, no mundo secular, o que você faz precisa ter como objetivo glorificar o nome de Deus. Então, que o seu foco, na sua vida secular, em tudo aquilo que você faz, possa exaltar o nome do Senhor. Aonde você estiver, que você seja um reflexo da glória do Senhor. Mas houve um terceiro ponto que eu parei para refletir sobre foco e me veio à mente essa expressão aqui agora. Foco é não se comprometer com coisas boas em nossa volta e ficarmos com as excelentes. Isso é foco. Deixa eu te falar uma coisa.
vai um monte de coisa aparecer na sua agenda durante o seu dia. Um monte de coisa boa, que você fala assim, nossa, isso aqui é tão bom. É bom mesmo, mas não é o extraordinário, não é o excelente. Então, entre aquilo que é o bom, aquilo que é legal, aquilo que é interessante, você deve ficar com aquilo que é extraordinário. Então, vamos pensar. 10 coisas aparecem para você viver durante um dia. 10 situações, ou 10 coisas que você tem que fazer. Dessas 10, se dedique às que são extraordinárias e vai para cima com todo o seu amor, porque o Senhor, que é o teu pastor, não vai te deixar ter falta naquilo que você colocar como objetivo. Amém? Amém, gente? Então vamos lá. Quando nós não temos o foco na vida, 3 coisas acontecem. Então, se ter foco me dá estabilidade, nós estamos agora falando sobre vida espiritual, não ter foco me proporciona 3 coisas muito ruins. Primeira delas, nós não prosperamos quando nós não temos foco na vida espiritual. Deixa eu te falar uma coisa aqui muito séria. Tudo na sua vida depende da sua vida espiritual. A sua vida emocional depende da sua vida espiritual. A sua vida física depende da sua vida espiritual. Os seus negócios lá fora dependem da sua vida espiritual. Dr. Paul Cho, ele foi pastor, ele já é falecido, faleceu há 1 ou 2 anos atrás. Ele, em um dos seus livros, que conta a sua história, ele disse que quando o seu dia estava pesado, ele parava para orar mais. E era uma pessoa com a sua vida muito rendida na vida devocional com Deus, na vida de oração. A história conta que o Dr. Cho orava às vezes 10 horas por dia, 4 horas, 16 horas por dia. Ele tirava o dia para oração, um dia inteiro para oração, para buscar o Senhor. E ele conta no seu livro que os dias que as coisas estavam mais difíceis, ele parava tudo e se voltava para o Senhor e ficava ali aos pés do Senhor um bom tempo. E aí ele conta que, conforme ele ficava ali aos pés de Deus, passava um tempinho, aquelas coisas que pareciam tão difíceis de serem resolvidas, já eram páginas viradas. Muito interessante porque ele também conta que, ao passo em que ele parava para buscar a Deus, as coisas elas iam se resolvendo sozinhas. Não é sozinha, é intencionalidade, é vida com Deus, é vida de oração. Então, quero te incentivar a sua vida com Deus. Então, quando nós não temos foco na nossa vida espiritual, nós não prosperamos. Gente, eu não estou falando de prosperidade financeira, mas eu também posso colocar aqui no pacote a questão que envolve a prosperidade financeira. De verdade, responda no fundo do seu coração, e eu não estou falando de finanças aqui agora. Você se considera alguém próspero? Você se considera alguém assim próspero? Responde para você, só para você e Deus. Pastor, eu me considero alguém próspero, amém. Levanta a mão para o céu e agradeça por isso. Se não é o seu caso, o meu convite é que você possa derramar a sua vida no Senhor, na presença do Senhor, e que você possa fortalecer a sua vida espiritual. Deixa eu te falar uma coisa muito séria aqui agora. A sua prosperidade em qualquer aspecto da tua vida vai depender da sua vida com Deus, da sua vida espiritual. Você quer ser um funcionário, quer ser um patrão, quer ser um empresário extraordinário? Vida com Deus. Vida com Deus. Coloca Deus em primeiro lugar. Começa o seu dia derramando sua vida na presença do Senhor. Meu irmão, não deixe de ter momentos a sós com Deus todo santo dia. Todo santo dia. Todo dia. Buscar a Deus. A sua saúde espiritual depende de você mesmo, não depende do pastor, não depende do Hinaldo, não depende da Solange, não depende da Roberta, não depende do Gabriel, não depende do Maurício. O máximo que eu posso fazer é orar por você, mas a sua saúde espiritual depende de você mesmo. Deu para entender, gente querida? Amém? A segunda coisa que acontece quando nós não temos foco na vida espiritual, nós não conseguimos prevalecer sobre as provas. Sabe, qualquer ventinho que bate, a gente já está esmorecendo, a gente já está batendo as canelas de medo, já está com medo, já está assim, ai meu Deus, o que eu vou fazer agora? Entra em desespero.
Quando nós não temos foco na nossa vida espiritual, as coisas mínimas, elas nos abalam, elas nos desestabilizam. Ao passo em que aqueles que se fortalecem no Senhor e na força do seu poder, buscando saúde espiritual, eles conseguem prevalecer mais facilmente sobre os problemas. Uma outra coisa que acontece é que nós não alcançamos um next level, um novo nível, um nível mais alto, mais profundo. Para um pouquinho e responda para você mesmo, pensando no ano de 2024, não vou nem voltar lá atrás, há 5 anos, 10 anos, há 20 anos, nem para você fazer uma comparação da sua vida cristã ao longo dos anos, se você está mais de 10, 15, 20, 30 anos como eu, na presença do Senhor. Volta final do ano de 2023, uma fração de segundos. Tente se lembrar como é que estava a sua vida espiritual no final do ano passado. Eu posso dizer da minha vida, e você pode dizer da sua vida. Eu estava vivendo um momento maravilhoso, extraordinário. Final do ano passado, na verdade o ano todo, 2024, mesmo com dificuldades, com lutas que eu enfrentei, mas foi um ano assim extraordinário, na minha vida com Deus, na minha vida espiritual. Com lutas, como todos vocês, mas foi um ano extraordinário. Agora para um pouquinho, final de 2023, então, rompemos o ano de 2024, muita gente aqui fez promessa, eu vou pegar firme com Deus, esse ano eu vou ler a Bíblia toda, esse ano eu vou orar mais, tá, respira fundo e responda para você mesmo, o que mudou na tua vida, quanto você cresceu em 2024? Você precisa ter crescido, irmão. Pastor, mas eu já sou um gigante da fé. Ai, que maravilha. Não é fraco não, hein? Que bênção. Você é o cara, hein? Que maravilha. Não, pastor, eu estou super bem, eu continuo super bem. Então continua bem, irmão, em nome de Jesus. Mas se você olha para trás e vê que estava bom, se hoje não tiver melhor ainda, tem alguma coisa que precisa ser alinhada. Então, vou repetir aqui rapidamente, para a gente entrar aqui, algumas considerações dessa noite. Quando nós não temos foco na nossa vida espiritual, 3 coisas acontecem. Primeiro, nós não prosperamos, diga, eu vou prosperar. Porque você tem foco na sua vida com Deus, amém? Amém? Em nome de Jesus, diferente. Observe, segunda coisa, nós não conseguimos prevalecer sobre as provas. Você vai dizer, eu vou prevalecer sobre as provas. Todos juntos vamos lá? Eu vou prevalecer sobre as provas, em nome de Jesus. Amém, irmão? Amém. Então creia, no nome de Jesus, você vai prevalecer sobre as provas. As provas não vão te deixar alguém frio espiritualmente falando. Porque a gente sabe que prova, a tendência é dar uma esfriada na nossa fé. Aquilo que está tão bom, quando vem a prova, se a gente não tomar cuidado, a gente dá uma esmorecida no nosso coração. Mas uma terceira coisa, não alcançamos um nível mais elevado. E nós vamos alcançar um novo nível na presença do Senhor. Então nós vamos declarar, eu vou alcançar um nível muito elevado. Vamos lá, todos juntos? Eu vou alcançar um nível muito elevado. Amém? Fica de pé no seu lugar agora, em nome de Jesus. No nome de Jesus, fica de pé, levanta a sua mão para o céu agora, em nome de Jesus. Declara sobre a sua própria vida em alto e bom som, tudo isso que você acabou de dizer. Eu vou prosperar, eu vou conseguir prevalecer sobre as provas, eu vou alcançar um nível mais elevado na presença do Senhor. O inimigo não vai me atrapalhar, as circunstâncias não vão me atrapalhar, as provas não vão me enfraquecer. Eu vou prevalecer para a glória e para a honra do nome do Senhor. Deus, em nome de Jesus, é o teu povo clamando nesse momento, e pela fé, e pela autoridade que há no nome de Jesus, eu declaro toda sorte de bênçãos alcançando a tua igreja. Eu declaro em nome de Jesus, os meus irmãos sendo prósperos, espiritualmente falando, materialmente falando. Eu declaro os meus irmãos prevalecendo sobre os problemas, alcançando um nível muito, muito, muito elevado no ano de 2024. No nome do Senhor Jesus, que as provas tão somente sirvam para nos fortalecer na tua presença. Dá-nos o teu cuidado, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém, amém e amém, em nome de Jesus.
Oh, glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Se assente em nome de Jesus. Se você deseja crescer na sua vida espiritual, há 2 passos importantes e uma decisão muito séria a ser tomada. Primeiro passo, não deixe de ouvir a Deus, pois Ele deseja continuar se revelando a você. Pastor, mas Deus tem falado comigo tanto. Deus quer continuar falando com você tanto. Deus quer continuar se revelando a você. Deus quer continuar falando ao seu coração. Tem gente que fala assim, não, mas eu já estou bem com Deus. Meu irmão, você precisa estar melhor ainda com Deus. Se está bom, tem que melhorar. Eu quero ler 3 textos na sequência, para a gente ganhar tempo. Eu vou citar as referências, já vou fazer a leitura. Você pode acompanhar, por gentileza, se assim desejar, no seu celular, no seu smartphone. Diz assim o Salmo 34, verso 18. Esses 3 textos têm algo em comum, preste atenção. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido. Vou repetir. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Observe essa expressão. Salmo 51, versículo 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. E o Salmo 147, versículo 3 diz, só Ele, diga só Ele, só o Senhor, cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Gente, quebrantamento é a base da revelação de Deus sobre a nossa vida. Quem é orgulhoso não tem revelação de Deus sobre a sua vida. Quem é orgulhoso, quem não, sabe, não é humilde o suficiente para entender que precisa desesperadamente de Deus todos os santos dias, não vive a revelação de Deus. Quando nós falamos de revelação, quero lembrar você de 2 coisas muito importantes. Primeiro, é que o processo da revelação é progressivo. Deus vai se revelando. E diga-se de passagem, ainda bem que Deus não revela tudo para nós. Deus ele revela o necessário para esse momento, para o próximo dia, mas não revela tudo. Doido, me permitam usar essa expressão, doido aquele que vai atrás dos invocadores de espíritos para querer saber do futuro. Nós não precisamos saber do futuro. Uma coisa, nós precisamos trazer ao nosso coração que o nosso futuro está nas mãos de Deus. Amém? Meu irmão, observe o que eu vou dizer. O seu futuro é conhecido do Senhor e isso é o que basta. Você não precisa de saber o que vai acontecer amanhã. É até melhor que a gente nem saiba. Existem coisas que são previsíveis, que nós imaginamos, que nós desejamos. Não é pecado desejar. Nós estamos, por exemplo, com um desejo tão grande de ter um terreno para Betel. E a gente está sonhando com isso, sabe? A gente está visualizando isso com muita alegria no coração. Mas, irmão, isso é previsível, isso é coisa que Deus até se alegra em nos ver empenhados, nos esforçando, fazendo a nossa parte. Mas sobre o meu futuro, o que vai ser, o que não vai ser, o que importa é saber uma coisa que Deus sabe de todas as coisas. Pastor, o meu filho, a minha filha, o que vai ser do futuro dele? Irmão, você não confia em Deus? Então entrega na mão de Deus. Não fica preocupado não, seu filho, se vai, se não vai, se vai casar, se não vai casar, se vai mudar, se não vai mudar. Calma, viva um dia de cada vez, é melhor assim, em nome de Jesus. Amém, gente? Em nome de Jesus. Mas há uma outra coisa tão importante, um outro lembrete. O foco precisa ser na presença dEle. Então, lembre-se, o processo da revelação é progressivo e o foco precisa ser a presença dEle. O que eu quero dizer com isso? É que toda revelação a gente tem mais a que desejar que venha de Deus para nós. Eu não sei se você é alguém assim, eu espero que não, porque o povo da Betel é um povo inteligente, eu sei disso, amém? É assim que eu vejo, irmãos, um povo inteligente. Você não corre atrás de revelação, nem de revelamento, nem de visão e nem de visagem, e nem de profecia e nem de profetada. Por quê? Porque nós dependemos do Senhor. A gente não precisa dessas coisas. A revelação toda é a palavra de Deus. A gente tem. Vai falar com você.
Ele vai falar, Ele vai vir ao seu encontro, Ele vai falar no seu coração, Ele vai levantar gente se Ele quiser, Ele vai fazer isso. Ele vai fazer porque Ele é Deus. Tem gente, é muito interessante, né, que começa bem a vida cristã, que caminha bem até um determinado ponto, até mesmo nessas questões da revelação de Deus, mas infelizmente não permanece bem. E eu quero dizer que isso tem que mudar. Agora, para continuar recebendo revelação, é preciso ter comunhão com Deus. Diga, eu preciso fortalecer a minha comunhão com Deus. O que atrapalha a vida de algumas pessoas para que elas continuem recebendo revelação do céu? Entenderem que o Evangelho pede renúncias. Tem gente que não mediu direito o que é o Evangelho. E eu preciso dizer, com todas as letras aqui nessa noite, que o Evangelho requer renúncias. Sim ou não? É só a gente olhar para a palavra de Deus. A Bíblia diz o quê? Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que mentia, não mente mais. E nós poderíamos citar muitos textos e referências que falam de uma vida diferente pelo fato de estarmos no Senhor. Então é muito interessante, porque tem gente que recebe a revelação, começa a caminhar bem, mas um dado momento da vida, parece que começa a deixar a coisa meio se afrouxar, daqui a pouco já não é tão mais importante algumas coisas, como vida devocional que a gente citou aqui agora há pouco, e aí a pessoa começa a se esfriar. Ela vai deixando aos poucos de ser igreja. Isso significa permitir-se ao esfriamento espiritual e o afastamento da comunhão. Tem gente que começa aos poucos. Ninguém se esfria do dia para a noite, gente. Ninguém deixa de frequentar a igreja do dia para a noite. É progressivo o negócio. Assim como a revelação é progressiva, o afastamento da revelação também é progressivo. Ninguém se esfria de um dia para o outro. Ou é ataque espiritual, ou é fraqueza da mente, ou falta de propósito, ou não está levando a vida com Deus a sério. Não tem jeito. Se você pegar e vir na pegada com Deus, você vai se enfraquecer? Vai nada, duvido, irmão. Eu não estou falando que você não vai ter problema, não estou falando que você não vai sentir tristeza, eu não estou prometendo nada e nem dizendo que você não vai ter lutas ao longo da vida. Eu tive lutas, eu tenho lutas. Mas acontece o quê? Presta atenção. Algum tempo atrás aqui a gente falou disso. O que é mais importante? Mantenha o ritmo. Um passo de cada vez. Um dia de cada vez. É melhor ser assim, irmão. Presta atenção no que eu estou te falando. Na sua vida com Deus, tem gente que é assim. É um furacão. Aí... não, porque estou rompendo em fé, porque tá. Aí bate um ventinho que vem lá do norte, fraco, um ventinho que na verdade não é nem um vento de chuva, é brisa suave. Camarada já está assim, se descabelando, meu Deus, e a vida com Deus começa a fazer assim, ó, começa a naufragar. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, vai assim, ó, um passo de cada vez. Um dia de cada vez, sabe? Um momento de cada vez. Basta cada dia o seu mal. Guarda isso aí no seu coração. Amém? Não fica preocupado com amanhã, não. Isso é coisa de gente que não confia em Deus. Né? Não se preocupa com amanhã. Com todo o amor e respeito do mundo. Né? Eu vou só fazer citação. Eu recebi uma mensagem essa semana de uma irmã muito querida nossa, da nossa igreja. E ela, né, nós temos acesso a informações, à internet. E ela, pastor, o que você acha sobre essa questão, por exemplo, né, que hoje a gente ouve muito falar sobre essa questão de guardar alimento em casa, fazer uma estocagem de alimento por conta de dificuldades, de situações. Eu falei, irmã, fica tranquila, basta cada dia o seu mal. Se tiver que guardar alimento em casa por alguma razão, que eu acho que nós não vamos viver isso, espero que não, Deus queira que não, amém? Daí a gente pensa que vai fazer, senão a gente vive assim, desculpa a expressão, mas a gente entra em parafuso, gente, a gente não vive bem o dia de hoje, a gente não consegue curtir o que de tão bom Deus está fazendo agora na nossa vida, sim ou não, irmãos? Então, foco na vida com Deus, para a gente não se embaraçar com essas coisas. Aprenda uma lição muito séria, ninguém pode ter comunhão com Deus por você. A Helenice está em casa agora, ela teve de manhã aqui na comunhão, nós estivemos juntos aqui. A Mayara está comigo hoje à noite, a Mayara não teve de manhã, mas é assim, eu não posso ter comunhão pelo Gabriel, nem por elas, e nem pelo Maurício, nem pelo Hinaldo, nem para Léo, nem por ninguém.
Eu posso te incentivar à comunhão, mas eu não posso ter comunhão no teu lugar. Amém? Então você precisa entender que para o seu fortalecimento espiritual, a gente vai aprofundar um pouco mais isso agora, você precisa estar conectado com o corpo, com a igreja. Vamos então agora à segunda consideração, segundo passo. Primeiro passo, a gente entendeu muito bem, e o primeiro grande passo é não deixar de ouvir a Deus, pois Ele deseja continuar se revelando para nós. Segundo grande passo é, mantenha-se conectado com o povo de Deus. Amém? O que diz Hebreus? Abra sua Bíblia, por favor, seu smartphone, não importa, abra sua Bíblia, por favor. Esse texto precisa ser lido por todos nós. Hebreus 10, 23 até o 25. Estamos juntos, gente? Amém? Vamos lá. Hebreus 10, 23, diz o seguinte: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Eu lembrei daquela música, né? Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele vai cumprir, ele promete, ele cumpre. E consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Preste atenção agora. Não deixemos de reunirmos-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. Que dia é esse? Dia da volta de Jesus, gente. Quem não estiver conectado com a videira, de fato, presta atenção no que eu vou te dizer agora. Não é estar na igreja, é ser igreja. Ei, ouviu bem? Não é estar na igreja, é ser igreja. Eu posso estar aqui nesse ambiente, junto da igreja, até porque igreja sou eu. Eu posso estar, mas posso não ser. E você precisa ser e precisa estar. Estar é estar em comunhão. A comunhão é importante, sim ou não? Como a comunhão é importante, gente? Meu Deus do céu, como a comunhão é importante. Eu quero dizer para você o seguinte: pague o preço para o seu próprio crescimento na fé. Manter-se conectado com o povo de Deus te dá 3 grandes alegrias. 3 coisas maravilhosas acontecem na minha vida pelo fato de eu estar conectado com vocês. Primeiro, eu sou alinhado aos propósitos de Deus. Deus me alinha. Ele vem dar umas esmerilhadas de vez em quando, vem tipo, acho que uma lixadeira celestial assim, sabe? Aí dá uma passada assim, eu falo, Senhor, tem que tirar fora isso aqui. E ele fala, filhão, precisa de alinhar aqui, ó, vem aqui que eu vou dar um trato nisso agora. Aí Deus vem, né, faz um agrado até, né, passa assim a mão dele, faz carinho. Daqui a pouco você, né, tá bom, Senhor, né, faz assim, né, tá bom. Aí Deus vem cá, minha vara e teu cajado te consolam. Vem cá, meu filhão, puxa pro cajado, aí dá umas varadinhas, né, fala, filho, é aqui, ó, presta atenção no que você está fazendo, moço. Então observe, manter-se conectado me dá essa alegria de ser alinhado aos propósitos de Deus. Se eu sei aonde eu quero chegar na minha vida espiritual, na minha vida com Deus, é porque eu aprendo isso na comunhão com a igreja. Eu tenho aprendido isso aqui dentro, junto de vocês. Vocês têm me ensinado. Vocês têm me ensinado, vocês têm me instruído. Isso é tremendo, é maravilhoso. Segunda coisa bacana que acontece, pelo fato da gente estar conectado, a família da fé, é que eu consigo alcançar crescimento em todas as áreas da minha vida. E falar das áreas da nossa vida como igreja, a gente procura fazer com que você cresça. Crescimento de conhecimento, cultura bíblica, temos aqui na Betel, sim ou não? Ou se temos, valorize isso, e como nós temos, e com qualidade ainda. Não é o que muitas igrejas vivem aí fora não, gente. Valorize isso, por isso que a gente fala, participa do CTM, valoriza, pague o preço. É difícil para alguns, eu sei que é difícil, mas pague o preço, você vai ver como isso vai acrescentar para a tua vida. E diga-se de passagem, estar em sala de aula é muito gostoso, estar em comunhão com as pessoas, né? Tão bom a gente sentar ali, conversar, se abraçar, ter aquele momento ali gostoso de comunhão. Como é bom demais conhecer mais os irmãos, é gostoso demais. Então eu consigo alcançar crescimento em várias áreas da minha vida. Eu me torno, em terceiro lugar, um instrumento que glorifica a Deus, também abençoando a vida do meu irmão. Ou seja,
Eu recebo do céu a revelação, eu sou abençoado com essa revelação, eu cresço com essa revelação, e agora eu vou abençoar vidas com aquilo que eu tenho aprendido do Senhor. Amém? Você não está aqui por um acaso. Deus quer usar a sua vida do seu jeitinho para abençoar a vida das pessoas que estão em sua volta, em nome de Jesus. E como a gente aprende uns com os outros, até com os pequenininhos a gente aprende. E como a gente aprende, Às vezes eu ouço alguns testemunhos de professores aqui, de coisas que acontecem lá dentro no Kids, né? Tem gente que vem compartilhar comigo, com alegria no coração, fala como as crianças ensinam a eles. A Mayara já compartilhou comigo, a Helenice, no tempo que ela foi líder do ministério, a Edna compartilha comigo da bênção que é. Como as crianças nos ensinam. Agora, se a gente não está em comunhão, como que a gente vai aprender até mesmo com uma criança? Em torno da sua vida, há um propósito de Deus, para o crescimento da pessoa que está aí ao seu lado, em nome de Jesus. Amém? A gente aqui humildemente eu alistei 7 coisas que nós promovemos para que você mantenha o seu foco espiritual. Quero citá-las rapidamente. Primeiro, nós incentivamos a igreja à oração. Você é incentivado à oração aqui, irmão? Hoje à noite eu já falei sobre oração. Falei, você precisa de orar, você precisa buscar Deus, você precisa ter tempo a sós com Deus. Nós incentivamos a igreja à oração, nós incentivamos a leitura bíblica. Não é aquela leitura, sabe, de qualquer jeito, não. Compre um livro devocional, acompanhe as devocionais que nós postamos lá no grupo todo dia. Ore, fale com Deus, leia a sua Bíblia, leia uma página por dia, um capítulo por dia. Não fica aquele negócio, não, eu tenho que cumprir a meta de leitura. No começo do ano, eu acho válido isso tudo. Alguns pastores falaram assim, ler o Novo Testamento em 31 dias. Vamos ler o Novo Testamento em 31 dias. Eu não lembro quantos capítulos, ao certo. Mas assim, é uma leitura tem que ser uma leitura um pouco mais rápida. Não é aquela leitura reflexiva, o que eu incentivo aos irmãos, eu quero ler a Bíblia toda, então tá bom. Começa lá em Gênesis, vai lá, Gênesis, lê o capítulo 1 num dia. Outro dia o capítulo é curtinho, lê 2 capítulos, mas cresce, leia a sua palavra, leia a palavra de Deus, leia. Então, olha só, nós incentivamos a leitura bíblica. Em terceiro, nós incentivamos a prática diária, devocional. Nós incentivamos a participação de uma célula. Por favor, você está chegando por aqui agora, procure a nossa secretária. Nós vamos com muito prazer indicar uma célula mais perto da sua casa, mas não fica fora de célula. Por favor, não fica. É um incentivo que a gente dá para todo mundo aqui. Porque nós temos 2 celebrações durante a semana. A pequena celebração, que é na célula, e a grande celebração, que é esse culto, e o culto da manhã que a gente tem aqui. O culto da manhã é o mesmo da noite, né? Então, celebre ao Senhor na célula, venha para a celebração, não deixe de estar com a igreja. Faça parte da igreja, sendo igreja, no nome de Jesus. Nós incentivamos, em 5º lugar, olha só, oração, leitura bíblica, devocional diária, participação em célula. E em 5º lugar, participação do CTM. Por favor, se inscreva. Corre atrás, é para o seu próprio bem que a gente faz tudo isso. Gente, de verdade, se você perguntar aqui, para algumas pessoas que eu sei que são estudiosos da palavra de Deus, que hoje a maioria desses aí são professores até do nosso CTM, você fala assim para eles, mas você vai crescer estando lá? Não, são pessoas que estão crescendo muito, porque estão estudando demais, outros assuntos e tantas coisas. Mas a gente precisa acreditar que isso é importante, fazendo isso acontecer junto, em nome de Jesus. De repente você tem um conhecimento muito elevado, que bênção. Mas seja humilde, se assente para aprender. Quem não se assenta para aprender não tem direito de se assentar para ensinar, entenda isso. A gente quer ver humildade. Tem gente que olha para a vida da igreja e fala assim, essa pessoa é super capacitada, mas não tem humildade. Por que não tem humildade? Porque despreza o que a gente faz como igreja. Participou 1 ou 2 vezes do CTM, nunca mais apareceu na vida aqui. E já fazem anos que a gente está em CTM. Em toda a história da Betel, nós não falhamos um único ano.
Fez módulo 1, módulo 2, 3 e zerou, parou por aí. E é gente que eu sei que tem potencial, que poderia ser professor de sala de aula, Naldo. Poderia ser, mas a gente quer ver humildade. A gente quer ver entendimento das pessoas. Observe, todas as oportunidades que nós proporcionamos para as pessoas aqui na Betel, para proporcionar essa oportunidade, a gente observa algumas coisas. E uma das coisas mais importantes é entender o quanto é que você está junto de fato. É entender o quanto é que de fato você está disposto a carregar o piano com a gente. Alguém aqui já viu essa expressão, carregar o piano? Já viu? A gente já carregou já. Elcio, Maurício, pensa num trem pesado. Dessa bitola, assim, a madeira, aquelas madeironas de lei. Pensa no negócio de 1 tonelada. O cara tem que ser bombado para carregar o negócio. Um só não consegue. 6 a 8 pessoas para carregar um piano. 6 a 8 pessoas. Pensa no negócio pesado. A gente uma vez foi tentar calçar um piano com um cabo, quebrou no meio. Tinha que ser uma viga atravessada embaixo dele, com muito cuidado, uma apoiando aqui na frente, e umas 6 pessoas, 2, 4, 6, 3 travessas de madeira, e mais 2 ali, um na frente, outro atrás, e com cuidado para equilibrar o negócio. Pensa um negócio pesado. É assim, a gente quer ver quem está disposto a carregar o piano com a gente. E eu louvo a Deus, porque aqui tem muita gente carregando o piano com a gente. Amém? Eu dou graças a Deus pela tua vida, meu irmão. Você não sabe como eu tenho gratidão pela tua vida. Todos vocês que servem na casa do Senhor, glórias a Deus por isso. Incentivamos a sua presença aos cultos e, por último, incentivamos você a procurar ajuda quanto precisar. Não se desconecte da gente, não. E o detalhe, a desconexão ela vai acontecendo aos poucos, né? Esse texto fala de pessoas que foram exortadas aqui nesse momento a não deixar de congregar, porque era o costume de algumas pessoas. Não deixe de congregar, não. E é tão fácil a gente se esfriar na fé. Fica sem vir aí 2, 3 semanas, você vai ver como que vai ser difícil a 4ª, 5ª semana. É assim ou não é, gente? É assim comigo também, irmãos. Fica o pastor sem estar aí, sabe, envolvido com as coisas, 2, 3 semanas aí para ver, esfria, enfraquece. Não, porque eu sou pastor. E aí que você é pastor? Não pega firme com Deus não para ver se o resfriado espiritual não bate. Ah, se bate, tranquilo. Olha só, a conexão vai acontecendo aos poucos, a desconexão vai acontecendo aos poucos. Primeiro estágio, a pessoa ela não se dá conta. É quando o que era importante se torna uma coisa mais secundária, e aí ela pensa assim, se eu não tiver hoje, não vou fazer falta. Faz falta sim. Faz falta. Faz falta. Faz ou não faz? Faz ou não faz, irmãos? Ou se faz, a gente olha e fala, puxa vida, senti a falta, né? É lógico que alguns de nós aqui vamos sentir falta de outros, porque alguns estão vindo de manhã, outros estão vindo à noite. É normal que isso aconteça, né? Mas a gente que está mais na frente sabe, quem vem com regularidade, quando a pessoa não vem, a gente fala, puxa vida, estamos sentindo falta da pessoa. A gente ainda consegue sentir falta das pessoas, né? Mas o segundo estágio é quando as pessoas já estão mais distantes, mas elas começam a perder forças, elas não dão conta que estão perdendo força. Assim elas começam a se auto-sabotar, a se auto-enganar. Elas dizem assim, não, mas eu estou bem com Deus, mas não está em conexão com o povo de Deus. Como é que você vai estar bem desse jeito? Eu conheço aqui na nossa cidade algumas pessoas que, num linguajar mais moderno, né, e mais eclesiástico, né, a gente chama de desigrejado. É gente que tem fé em Deus, que professa fé em Deus, mas não quer saber de igreja, por N razões. Eu não venho aqui entrar em detalhes. Eu já conversando com essas pessoas, né, com uma ou outra, e eu conheço várias aqui na cidade, eu tenho procurado me aproximar e dizer que é importante comunhão. Eu fico pensando, como que consegue não fazer parte da igreja? Não estar junto, sabe? Isso aqui é tão bom, gente. É tão bom receber o seu abraço, é tão bom poder chorar no seu ombro quando eu preciso. É tão bom poder dizer, eu te amo em Cristo Jesus, e também receber essa recíproca. Né? Ouvir essa expressão, pastor, eu te amo. Nossa, isso é uma coisa que enche o coração da gente de alegria.
né? Saber que somos importantes para as pessoas, isso é uma coisa extraordinária, é tremendo. Mas aí, gente, tem um último estágio. O terceiro estágio é quando a pessoa ela não mais reconhece que está distante, que está sem forças, e nesse ponto o inimigo vai enredar a pessoa e vai afastar ela totalmente da comunhão da igreja. Eu já vivi isso aqui na minha vida uma vez, lá atrás, quando era garoto. E eu louvo a Deus, porque o Senhor foi lá e me resgatou de novo. Foi lá e falou: filhão, não é assim não, volta para os meus braços, porque eu quero ser o seu pastor, e só na minha presença não vai te faltar. E aí eu voltei para a igreja. E aí eu fiquei firme. Fiquei 6 meses fora da igreja, irmão, 6 meses. Eu não era batizado, não. Eu aceitei Jesus, fiquei um tempo, daí depois me afastei por 6 meses da igreja do Senhor Jesus. Deus usou 2 jovens para me sacudirem, sabe, na fé, para que eu pudesse retornar. E aí eu voltei e peguei firme, logo me batizei, e até hoje na presença do Senhor. E vai ser assim para o resto da minha vida, até o final da minha vida. Vamos lá, eu quero fechar com você agora e quero pedir que você faça uma gentileza. Eu quero colocar aqui, nós falamos de 2 coisas tão importantes, de 2 coisas tão especiais, 2 passos tão importantes, e aqui eu quero falar de uma decisão muito séria. A decisão é: resista aos ataques espirituais. Se tem uma coisa que pode atrapalhar o seu crescimento espiritual, sua vida com Deus, são os ataques espirituais. E eu vou dizer para você uma coisa: isso é sério, isso é real. Abra sua Bíblia em Efésios 6, 10 em diante, por favor. Abra Efésios 6. A gente vai ler do 10 em diante. Amém? Então, olhando agora para o Novo Testamento, Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Preste bastante atenção. Paulo falando: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Diga: forte poder. Agora, olha a instrução do apóstolo Paulo: vistam toda a armadura de Deus. Ele não está dizendo vistam partes da armadura de Deus. Vistam algumas peças da armadura de Deus, vistam toda a armadura de Deus. Mas por quê? Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Para um pouquinho e olha para mim aqui agora. O diabo é real, ele está cirandando e ele precisa ser derrotado por você. Eu posso te ajudar a vencer o diabo. E você pode me ajudar também a vencer o diabo. A gente pode junto orar e botar ele para andar. Mas a gente precisa entender que ele está rodeando. E que ele vai tentar nos fazer desfocar da nossa vida com Deus. E aí Paulo então vai dizer: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Presta atenção, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra, está escrito o que aí? Poderes. Existe poder. E autoridades. Existe autoridade no mundo espiritual, maligno, contra os dominadores deste mundo de trevas. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes. Agora preste atenção nas peças que compõem a armadura. Observe: cingindo-se com o cinto da verdade. Essa parte abdominal ela precisa ser protegida, é um cinto da verdade. Olha para mim, um pouquinho, de novo. Entenda uma coisa. Você precisa falar a verdade, caminhar na verdade e transpirar a verdade. As pessoas precisam olhar para vocês, irmãos, e dizer o seguinte: aquela mulher, aquele homem anda na verdade. Anda na verdade. As pessoas precisam de olhar para a gente e terem confiança no que nós estamos dizendo, porque nós andamos na verdade. Tem que ser assim. Se não for para ser assim, não tem bênção de Deus. Por quê? Porque Deus é verdade.
Porque Deus está na luz e a luz tudo revela. A gente precisa de entender isso. O texto vai continuar dizendo, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Na nossa expressão social, nos nossos envolvimentos com a sociedade, nós precisamos ser pessoas justas. Pessoas justas são pessoas corretas. Vamos aqui citar um exemplo. Hoje de manhã eu citei essa mesma situação. O que é andar na verdade e o que é ser alguém correto? Ser alguém correto e andar na verdade é o seguinte. Vamos imaginar que você vai na feira. Se você faz isso, ouça com o coração aberto, tá bom? Você vai na feira, então vai num varejão, igual tem lá no Belas Artes, que é onde Helenice vai lá durante a semana. Terça-feira é o dia de feira, aí o preço é melhor, né? Então a gente procura chegar um dia mais barato. Vamos lá. Aí está lá, tem as bancas, as frutas, as verduras. E aí de repente você olha aquele monte de cacho de uva, que é a coisa mais linda. Aí você vai e pega uma uva e começa ali a desfrutar daquela uva, sendo que você não pagou. Isso não é andar no que é correto, isso não é ser justo. O justo é você pegar um cacho de uva, ou pegar uma única uva, colocar dentro do saquinho, dar a volta, pagar, e aí então você desfrutar daquilo que você pagou. Porque ali não tem uma plaquinha escrito, self-service à vontade gratuito. Imagina se todo mundo chegar lá na loja do Gabriel e olhar para aquele monte de chocolate maravilhoso, aquelas coisas deliciosas, aqueles copos de sei lá o que, né, Marisa? É bom, né, Marisa? Fala sério. É bom, é bom. Eu gosto. De vez em quando, tchá, né? Não tem jeito, irmãos. O negócio é bom, tem. Né? Ontem foi meu dia, ontem também sorvete até umas horas. Bom demais, né? Tem dia, né? Então, ontem foi meu dia. Mas imagina, eu chegando lá na loja do Gabriel, dá uma sacada assim, tem lá um bolo que me chama a atenção. Ô, Gabriel, dá um pedaço desse bolo aí para mim. Hã? Aí perguntar, não, para levar o bolo, você tem que comprar o bolo. R$ 25, sei, mais, R$ 30, não sei. Foi um bolo top, né? R$ 30, R$ 40. Aí você pode levar e comer à vontade, irmão. Mas não é assim, chega lá e... Entendeu? Então, olha só. Vestindo-se com a couraça da justiça. Agora observe, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Para um pouquinho, o que o texto está dizendo? Que existem setas inflamadas que são disparadas contra nós como crentes. Contra a crente é disparado seta inflamada, lógico, irmãos. Paulo está falando para os Efésios, para a igreja de Éfeso, ele está falando isso aqui para os crentes. Ele está falando para mim e para você no dia de hoje. O diabo dispara contra os crentes, dispara contra as pessoas. Por isso tem gente que às vezes sente desanimada. Aí ele sente desanimado, o que ele faz? Ele começa a querer achar um culpado. Aí a pregação é culpada, a música do louvor, quem dirige o louvor, quem toca, a organização das coisas, começa a achar um culpado. Quando as pessoas estão enfraquecidas espiritualmente, elas começam a dar tiro para tudo quanto é lado. E eu já vivi isso. E a gente precisa entender que a vida cristã não é um mundo de Bob. E que às vezes a gente passa lutas, tem dificuldades, mas é assim, tem que alinhar o coração. Se a gente não alinhar o coração, as setas inflamadas, elas vão nos derrotar. Escute o que eu estou te dizendo. Usem o capacete da salvação e tem mais um detalhe, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Aqui é um caráter de intercessão, intercessório. Oração por todos os santos significa que eu preciso orar pela sua vida, assim como você precisa orar pela minha vida. Sabe quando uma igreja é fortalecida? Quando nós oramos uns pelos outros. Eu não sei se você tem orado por mim, mas eu tenho orado por você. E eu peço, por favor, ore por mim. Eu sou carente das orações dos irmãos. Assim como eu sei que os irmãos precisam das minhas orações. Então eu oro por vocês.
Oro apresentando situações específicas. Há pessoas que compartilham situações específicas. Hoje, por exemplo, e a gente vai fazer isso agora para fechar essa celebração, a gente hoje intercedeu pela Daniele, que perdeu o seu irmão. Né? Hoje de manhã, não, foi ontem? Ontem e hoje, então, foi o enterro dele. Uma forma trágica, a gente não vai, lógico, que entrar em detalhes aqui, mas muito triste. Então nós precisamos fazer o que nesse momento? Interceder pela vida da nossa irmã, interceder pela vida do Adam, pela vida dessa mãe que perdeu o seu filho dessa forma tão difícil. Nós precisamos interceder. É isso que Paulo está falando. Então, eu quero finalizar com algumas palavras aqui agora. Eu quero que você guarde no seu coração. Max Lucado é um escritor cristão. Ele disse o seguinte: o diabo não precisa lhe roubar algo. Tudo o que precisa é fazer com que você não dê o devido valor ao que já possui. Eu vou repetir a frase. O diabo não precisa lhe roubar algo. Tudo o que precisa é fazer com que você não dê o devido valor ao que já possui. A conclusão dessa palavra. Manter o foco na vida espiritual vai garantir para a gente 4 coisas muito importantes. Eu quero que vocês, com toda a força e com todo o coração, repitam essas palavras nesse momento. O que é que manter o foco na vida espiritual vai fazer comigo? Primeiro, eu vou ter forças para prevalecer. Diga, eu terei forças para prevalecer. Segundo, você se tornará alguém resistente, por ter foco na sua vida espiritual. Então diga, eu serei alguém resistente. Amém. E por último, em penúltimo, nós vamos ter crescimento espiritual. E por último, nós vamos ter conquista. Nós vamos ter conquista. Deus vai nos dar conquistas.